imagina você falar, né, você está falando algo para alguém, né, de um jeito que se no final da frase couber palavras do tipo seu idiota ou seu burro, é porque você foi agressivo. Perfeito. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast por Sérgio Pellegrino. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante que é comunicação assertiva, no qual o Sérgio é especialista no assunto e vai trazer algumas informações muito bacanas sobre esse tema. Então, Sérgio, eu passo a bola para você para que comece nos explicando um pouco sobre esse tema tão falado nas organizações, né, que é a comunicação e principalmente a comunicação assertiva, né? O que eu posso fazer? Como eu posso ter uma comunicação assertiva? Quais são os tipos de comportamentos que me direcionam para uma comunicação assertiva? Legal, muito bem. Vamos lá, Edu. Então, um prazer estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonado também, né, considerando o quanto ele impacta nas nossas vidas, né, pessoal, profissional, enfim, vamos lá. Bom, então assim, nós temos basicamente 3 tipos de comportamento em comunicação, né? O primeiro é o passivo, né, onde você apenas ouve o que está sendo ali comunicado e você não tem nenhuma atitude, né? Você não busca o resultado, você não discorda, né, porque você fica com receio de não ser legal, enfim, você não fala o que você está pensando, né? Esse é o passivo. Muito bem. E o oposto disso é o agressivo, né? Aquele em que ele vai explodir, né? Vai falar o que está pensando, vai de fato focar resultado, que é muito importante, mas ele não está nem aí com a relação com o outro. Se isso vai te agredir, se vai invadir o teu espaço ou não. Ele vai simplesmente falar o que ele pensa e focar o resultado. E o meio termo, vamos considerar assim, é o comportamento assertivo, onde você não é nem passivo e nem agressivo. Ou seja, você busca resultado, sim, aquilo que você fala o que você está pensando, o que você acredita, porém você fala de uma forma respeitosa, né? Você não invade o espaço do outro e você está preocupado com a relação que você tem com o outro. Diferente do agressivo que vai falar o que ele está pensando, focando no resultado, ele não quer saber, né, se vai ficar um clima ruim depois, pesado ali ou não. Perfeito. Tá certo? Então, Perfeito. basicamente, temos esses 3 tipos de comportamento que é um desafio a gente ser assertivo, né? Eu costumo dizer que é uma arte a comunicação assertiva, mesmo porque nós somos humanos, né? Então tem hora emoção que junto, tem né? emoção. Então, mesmo que você busque sempre ser assertivo o máximo do tempo possível, nem sempre a gente consegue ser, né? Às vezes a gente dá uma escorregada, a gente passa a ser um pouco agressivo, né? Ou às vezes até passivo, que é, de novo, é o pior comportamento de todos, porque você não vai estar falando o que você vai guardando acredita, aqui, vai guardando, e uma hora você pode explodir. uma hora pode explodir com o agressivo. O agressivo, não é? Então, eu diria que é um desafio diário, mas o que eu tenho comprovado é assim, a gente consegue cada vez melhores resultados sendo assertivo. Perfeito, Sérgio. É muito interessante, até porque eu, com o tema comunicação assertiva, eu sempre pensei, para eu ser assertivo, como é que eu tenho que me posicionar? Qual é o momento que eu tenho que falar, né? Ou a forma como eu tenho que falar. E conforme você trouxe esses exemplos em passivo, agressivo e assertivo, fica na minha cabeça uma questão muito próxima, né? Assim, do agressivo pro assertivo. Porque em algum momento eu posso tentar me posicionar e mesmo não querendo ser agressivo e ser assertivo, eu acabar sendo agressivo. Então, qual que é a principal dessa linha tênue aí entre assertivo e agressivo, que você dá como exemplo assim de eu ser assertivo e de eu ser agressivo? Legal, bacana. Então é assim, Edu, eu diria que em certos momentos o problema é com o outro, porque você está sendo assertivo e o outro te entende como agressivo, né? Mesmo porque, para que você tenha uma posição assertiva, você tem que ter uma comunicação firme e não agressiva. Sim. Né? Você não pode ter aquela comunicação ali passiva e tal, você não vai conseguir atingir resultado.
ela tem que ser firme. Né? Então, perguntando isso, você me faz lembrar, a primeira vez que eu tive contato com comunicação agressiva, né, faz muito tempo, aí, mais de 10 anos, e que eu então perguntei, né, para a pessoa, né, que estava lá compartilhando com a gente, a consultora, tá, mas me dá um exemplo assim, né, no dia a dia, né, como é que a gente pode diferenciar, né, quando eu fui assertivo e quando eu fui agressivo. Certo. Ela falou assim, olha, Sérgio, imagina você falar, né, você está falando algo para alguém, né, de um jeito que, se no final da frase couber palavras do tipo seu idiota ou seu burro, é porque você foi agressivo. Perfeito. Né? Então imagine... Como se você estivesse querendo dizer isso para a pessoa, né? Você não que entendeu não isso aqui, seu idiota? Exatamente, exatamente. Né? Trazendo para um exemplo do dia a dia, imagina você numa pizzaria, né? Você pede lá uma pizza meia mussarela e meia calabresa, por exemplo, né? E aí chega lá, o garçom traz a tua pizza e traz uma pizza meia mussarela e meia manjericão, né? Meia marguerita, enfim, né? E aí você então vê aquilo, né? Você pode de repente aceitar aquilo passivamente, né? Que é ruim porque você pediu outro sabor. Exato. Você tem o direito de chamar, a pessoa fala, olha, não foi isso que eu pedi. Né? Você pode ficar passivo, o que não é legal. Nada. Né? Você pode ser agressivo, se você chamar o garçom e falar, pô, você não está vendo que eu pedi aqui meia mussarela e meia marguerita? E aí finalizaria com aquela frase intrínseca, né? Ou você pode simplesmente chamar e falar, olha, por favor, eu pedi meia mussarela, meia marguerita. Você pode trocar, por favor? Como você foi assertivo. Sim. Né? Sem agredir, sem terminar com a frase, né? Você não entendeu o que eu falei? Né? Isso, E também não ficou passivo. Né? E uma coisa importante, né, que a gente observa aí, as pessoas que são assertivas, elas têm empatia com a outra pessoa. Né? Porque nesse caso, sinceridade, né? nesse exemplo que eu dei, é um erro que pode acontecer, tá certo? Sim. É um erro que pode acontecer, a pessoa, enfim, é nova lá, o programa de treinamento, ela não tem, e pode acontecer. Né? Então você se colocar no lugar do outro, né? E de uma forma respeitosa, mas você buscar o resultado, né? Não ficar ali passivo e sim fazer acontecer aquilo que você quer. Muito bom, Sérgio. Realmente assim, comunicação assertiva é uma coisa tão ampla e do nosso dia a dia, né? Como nós falamos nos temas anteriores, né? Falando sobre os modelos, sobre autoconhecimento. Eu acho que tudo isso traz um link, né, muito interessante, desde autoconhecimento, porque se você tem esse autoconhecimento, se você tem uma comunicação passiva, agressiva ou assertiva e consegue direcionar isso para o seu dia a dia, faz uma diferença muito grande na questão profissional e pessoal, né? Numa reunião, a forma de você se comportar. Nossa, em reuniões isso é muito importante. Ou você que é especialista em entrevistas, né? Recrutamento e seleção, como um grande recrutador, isso também faz diferença, né? Sim, faz diferença. Eu diria que a todo momento, né? Relações pessoais, profissionais, né? A gente vê a todo momento relações terminarem por falta de assertividade. Um dos lados não falou o que estava pensando, ficou ali passivo, de repente ele explode de uma forma agressiva e isso pode acabar, né? Seja no campo pessoal e tanto profissional. Né? Às vezes aquele liderado que não falou para o líder coisas que ele discordava, né? E se ele tivesse tido uma conversa franca com ele, sido assertivo, ele poderia ter ajustado e crescido juntos os dois. E não, né? Às vezes ele escolhe ser passivo, de repente ele busca um outro trabalho, uma outra empresa, sai dali, né? E às vezes encontra o mesmo problema lá. Sim, né? Verdade. E, ao invés de ele ter sido assertivo aqui onde ele estava. Eu costumo dizer que quando acontece isso, né, da autopercepção, e que ele saiu e encontrou o mesmo problema na outra organização, ele mudou ele com ele mesmo, né? Cometeu o maior erro, né? Legal. E muito bom, Sérgio. Se a gente ficar aqui falando sobre comunicação, é um tema muito amplo, né? Então, eu acho que essa questão do comportamento passivo, agressivo e assertivo é muito interessante, porque enquanto você fala, eu fico pensando em algumas coisas do meu dia a dia, algumas reuniões que eu tive,
algumas referências profissionais, e isso desperta uma vontade de você ser assertivo, né? Se posicionar, sair da passividade e tomar cuidado para não ir para a linha do agressivo. Porque quantas vezes, né, a gente não toma uma atitude pensando se eu pudesse eu falaria de outro jeito, né? Então, bem legal, Sérgio. E eu queria te fazer um convite, aproveitando esse podcast sobre comunicação assertiva, né? Eu acho que tudo está linkado e como você é um especialista nisso, nós podemos dar uma continuidade falando sobre o comportamento num processo seletivo, né? Bacana. Porque aí você pode integrar com autoconhecimento, a gente fala sobre os modelos mentais juntos e também falar sobre a comunicação assertiva dentro de um comportamento em processo seletivo. Né? Muito então, bom, é um tema para a gente, sem dúvida, poder explorar no sentido de que, né, a importância, né, tanto o candidato quanto entrevistador serem ali assertivos, né, a diferença que isso faz para o resultado do processo. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, convite aceito aí. O próximo tema nós vamos falar um pouco mais sobre o comportamento dentro de entrevistas, recrutamento e seleção. Vamos falar sobre autoconhecimento, voltar um pouquinho sobre modelos e atrelar essa questão da importância da comunicação assertiva também no momento de recrutamento e seleção, aquele momento em que você tem uma oportunidade única de mostrar aquilo que você veio fazer. Né? Então, Sérgio, muito obrigado pelo tema, foi muito rico, muito interessante e até o próximo episódio. Legal, Edu, obrigado, prazer. Pessoal, até a próxima. Então, conheçam o nosso canal no YouTube, Sérgio Pellegrino Oficial, se inscrevam, tá? É um prazer ter vocês lá. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.